Olá, vamos à nossa aula de hoje, onde falaremos sobre obesidade, saúde metabólica, desfechos adversos em homens e mulheres. Esse foi um estudo publicado recentemente na revista americana de cardiologia preventiva. Vamos entender melhor o recado do estudo aqui. Então, a verdade sobre obesidade metabolicamente saudável, entre aspas, né? Então, o fim de um mito clínico. Impactos cardiovasculares e renais em homens e mulheres. Esse foi um estudo realizado na Inglaterra, um banco de dados bem grande, em acompanhamento de 12 anos. Então, começando, né? Obesidade metabolicamente saudável, né? Entre aspas, vamos entender isso melhor agora, corresponde a cerca de 1/3 dos indivíduos com obesidade e pode afetar até 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. A definição do que é esse fenótipo cardiometabólico, genuinamente benigno, como o nome sugere, é incompleta, levando a incerteza sobre a estratificação de risco e estratégias de manejo ideais para esses indivíduos. Então, isso é uma coisa que se discute muito. A obesidade é algo saudável? Até que ponto é saudável? Quando começa a determinar alteração metabólica? E isso esse estudo vai nos ajudar a entender isso melhor e até mesmo para passar para os nossos pacientes. Então, o objetivo do estudo então foi avaliar as associações independentes e conjuntas específicas por sexo, da obesidade e do estado de saúde metabólica nos desfechos cardiometabólicos e na morte. Então, é uma corte lá da Inglaterra, do UK Biobank, com mais de 150 mil participantes, acompanhamento de 12 anos em média. E o que eles estratificaram? Primeiro, por IMC, normal, sobrepeso, obesidade. E na questão do status metabólico, eles foram bem simples e diretos. Isso ajuda do ponto de vista prático e estatístico. A pessoa tinha que ter a presença ou ausência de hipertensão, diabetes e dislipidemia, para definir se a pessoa era saudável ou não. Tendo pelo menos um desses critérios, ela era definida como metabolicamente não saudável. E para ser saudável, teria que ter a ausência desses três índices, dessas três patologias: hipertensão, diabetes e dislipidemia. Era bem simples. E foram vistos desfechos clínicos ao longo do tempo: cardiovascular, de insuficiência cardíaca, de esteatose hepática, de doença renal e mortalidade por todas as causas. Então, vamos ver primeiro as características basais dos pacientes. Aqui, primeiro, os homens, né? Ao redor de 70 mil homens, e eles dividiram aqui, então, metabolicamente saudáveis e não saudáveis. Entre os homens metabolicamente saudáveis, com IMC normal, sobrepeso ou obesidade. Então, aqui vemos que a maior parte dos indivíduos metabolicamente saudáveis estão com peso normal ou com sobrepeso. Mas a gente observou nesse estudo alguns pacientes obesos sem aqueles três critérios definidores de metabolismo não saudável, né, que é o diabetes, hipertensão e dislipidemia. Por outro lado, nos indivíduos metabolicamente não saudáveis, observamos que uma parte deles tinha IMC normal, ou seja, eram pacientes com peso normal e IMC normal, porém já com algum grau de disfunção metabólica. E à medida que esses indivíduos têm sobrepeso e obesidade, a incidência aumenta. Entre as mulheres, de forma semelhante, eram 86 mil mulheres, também divididas entre metabolicamente saudáveis ou não, e por IMC normal, sobrepeso ou obesidade. Também observamos um grupo pequeno de mulheres metabolicamente saudáveis com obesidade. E quando vemos os pacientes metabolicamente não saudáveis, a maior parte deles tinham sobrepeso ou mesmo obesidade. E com relação aos desfechos clínicos, que é o que mais nos interessa, vamos ver primeiro do ponto de vista da doença cardiovascular aterosclerótica. Então, observamos que à medida que o IMC aumenta do normal para o sobrepeso e obesidade, gradualmente, né, com uma forma de uma escadinha progressiva, a razão de risco, né, o risco dessa pessoa ter uma doença cardiovascular aumenta. Nós observamos que mesmo os pacientes
Com sobrepeso, aqueles metabolicamente não saudáveis já tinham um risco aumentado em relação àqueles saudáveis do ponto de vista metabólico, tanto em homens quanto em mulheres. Então, se colocar, observando o paciente, a pessoa ideal com IMC normal, metabolicamente saudável, aquele com sobrepeso, mesmo metabolicamente saudável, já tinha um risco cardiovascular um pouco aumentado. No critério insuficiência cardíaca, da mesma forma, pacientes já com sobrepeso apresentavam um risco um pouco aumentado, principalmente naqueles metabolicamente não saudáveis, tanto em homens quanto em mulheres. Essa característica até foi mais nítida entre as mulheres. Na doença hepática, da mesma forma, na esteatose hepática, quanto maior o IMC, tanto de homens quanto mulheres, maior a chance da pessoa apresentar esteatose hepática. E esse risco era maior ainda se o indivíduo apresentava algum grau de disfunção metabólica. Observando agora aqui com relação à doença cardiovascular, por número de anormalidades metabólicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, observamos claramente que quanto maior o número de anormalidades metabólicas, maior o risco de doença cardiovascular. Da mesma forma, tanto em homens quanto em mulheres. Mesmo nos pacientes com IMC normal, aumentando o risco conforme o grau de sobrepeso e obesidade. E essa característica foi vista da mesma forma na insuficiência cardíaca e também na esteatose hepática. Uma forma resumida aqui para nós, uma forma gráfica mais fácil de visualizar, então, doença cardiovascular, insuficiência cardíaca e esteatose hepática. Observamos claramente que mesmo nos indivíduos considerados metabolicamente saudáveis, o simples fato da pessoa apresentar um sobrepeso ou obesidade já coloca ela com risco aumentado nos três critérios principais de doença cardiovascular, insuficiência cardíaca e principalmente na esteatose hepática. Veja aqui no caso da esteatose hepática, um indivíduo obeso metabolicamente não saudável tinha um risco, uma chance, um hazard ratio, 8 vezes superior àquele indivíduo com IMC normal e saudável metabolicamente de apresentar esteatose hepática. Então, para concluir, a gente observa que, na verdade, o que existe é uma evolução cardiometabólica. Temos aquele indivíduo com obesidade, entre aspas, dita saudável, porém que, com o passar do tempo, observamos que há um surgimento de anormalidades, resistência insulínica silenciosa por trás, geralmente, levando a dano de órgão-alvo e síndrome metabólica. Concluindo que a obesidade metabolicamente saudável não é um fenótipo biológico estável e benigno, é uma fase de transição rumo à disfunção metabólica mais avançada. Um modelo de transição entre aquele indivíduo com IMC normal, esse indivíduo inicialmente é dito como saudável metabolicamente, e aqui colocando a ideia de fase de incubação, onde já há uma carga estrutural inflamatória da adiposidade, precedendo marcadores clínicos clássicos da síndrome metabólica, e aí esse indivíduo chega num ponto de corte onde começa a haver um ponto de corte do seu grau de obesidade, onde ele começa a apresentar anormalidades tanto na pressão arterial, nos lípides, na glicose, e com o avançar, esse indivíduo então preenche o critério de função metabólica e aí então começa a apresentar dano em órgão-alvo. Observamos que isso é uma evolução, como eu digo para os pacientes, é como uma história, uma novela, um filme. Ele gradualmente, esse indivíduo, é assim que costuma acontecer, ele vai progredindo dentro da disfunção metabólica. O que podemos fazer então para trabalhar e evitar isso ao máximo? E aqui são 3 dicas simples, Aqui representando a fita métrica, medir, além da balança, medir a cintura abdominal, Então, aquele paciente que já tem uma relação cintura-altura maior que 0,5, onde já começa a apresentar um grau de acúmulo de gordura visceral, esse paciente já está em risco aumentado. Observar o fígado, o fígado como sentinela, então, a presença da esteatose hepática já é um marcador de disfunção metabólica e hoje é super prevalente isso na população, em torno de 1/3 dos adultos tem
algum grau de esteatose hepática. Isso deve levantar uma suspeita muito grande para o médico, já para abordagem precoce. Então, trabalhando sempre na prevenção primária, né? Não esperar os exames piorarem, né? Iniciar a abordagem quanto mais cedo possível para tentar manter esse paciente o mais saudável possível por mais tempo. Então, aqui trabalhando a prevenção precoce versus uma reversão tardia, né? Então, é a famosa janela de oportunidade, né? Tratar a obesidade na fase dita, entre aspas, metabolicamente saudável, prevenindo o efeito multiplicador de risco ao longo do tempo, né? Desafiando, então, e aqui embaixo, desafiando o desafio à reversão, né? Reduzindo o peso após a instalação da disfunção metabólica e da inflamação crônica, pode não reverter totalmente um dano já causado aos órgãos terminais, como uma esteatose, uma fibrose hepática, principalmente, um dano renal incipiente. Muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula.